Olá, voltando então ao nosso canal História em Movimento. Vamos trabalhar com o tema Movimentos Migratórios, a partir de um material que foi ao ar pela Globo News no dia 19 de janeiro último deste ano de 2012, no programa Sem Fronteiras. Dada a extensão do material, nós veremos em 3 partes. No primeiro momento, nós veremos um quadro aí bastante abrangente dessa situação relativa a movimentos migratórios no contexto de Comunidade Europeia e Estados Unidos da América, com algumas referências ao México. Num segundo momento, um contexto sul-americano, focado no nosso país vizinho, a Argentina, e num terceiro momento, na última parte, o quadro brasileiro. Bom, o que a gente tem para pensar em termos de movimentos migratórios? Primeiro é bom lembrar que a formação da humanidade está relacionada essencialmente a isso. Se nós pensarmos a formação dos países coloniais, na sua colonização aqui no continente americano, América do Norte, América Hispânica e aqui no caso do Brasil, América Portuguesa, também a própria colonização europeia, essencialmente, como sabemos, é um grande movimento migratório. Sabemos que depois do período colonial nós temos uma espécie de inversão desse quadro quando passaremos a ter os nossos países sendo áreas de expulsão de imigrantes em direção especialmente do chamado mundo desenvolvido, do ponto de vista capitalista. Temos também um período, final do XIX, início do século XX, em especial entre as primeiras e segunda guerras mundiais, em que temos mais uma espécie de inversão quando o continente americano, de forma geral, pouco mais dos Estados Unidos, mas também regiões da América do Sul, em especial Brasil e Argentina, se tornam áreas de atração. Então, na verdade, o que a gente tem para pensar é que todos esses movimentos migratórios sempre estão muito ao sabor das grandes circunstâncias, das grandes determinações econômicas, políticas, históricas, enfim. Por que esse material é interessante? Porque ele vai nos mostrar hoje um certo quadro de retorno daquela situação de um continente americano, em especial a América do Sul, como polo de atração, mas num sentido inverso, já que hoje nós somos polo de atração para uma migração chamada qualificada. Europeus, dada a crise econômica da zona do euro, essa crise global aí que vem desde 2008, vendo a América do Sul aí como uma área de atração, como uma área de interesse. Vemos Estados Unidos hoje como uma região que tem se fechado bastante aos movimentos migratórios, dada essa questão da crise de 2008. E, enfim, vemos, além dessa América do Sul como zona de atração, até para o mundo desenvolvido, uma zona de atração também no sentido horizontal. Os países sul-americanos mais pobres começam a ser áreas da onde vêm levas de imigrantes aí, para o Brasil, para a Argentina, como veremos aí no caso. Temos acompanhado o caso recente dos haitianos aqui no Brasil entrando pelo extremo norte do país. Enfim, um material interessante porque ele traz um quadro muito atual desses movimentos, reforça a nossa compreensão histórica do período colonial, do momento posterior em que começamos a ser uma área de expulsão de imigrantes, depois dessa retomada como área de atração, ao sabor dos grandes problemas europeus, final do XIX, ao longo em especial das 2 guerras mundiais, até meados do século XX, depois voltamos de certa forma a ser uma área de expulsão de novo, a saída de grandes levas de sul-americanos, de latino-americanos para as áreas mais desenvolvidas do mundo, e hoje temos esse quadro de inversão e até de um movimento migratório horizontal, em termos em especial sul-americanos. Hoje muito ao sabor dessa chamada internacionalização, globalização, e em especial dos impactos dessa crise que se arrasta desde 2008, que até alguns autores tendem a enxergar como talvez uma crise sistêmica aí, do próprio sistema capitalista, uma crise global do sistema capitalista como um todo. O futuro dirá. Material bastante interessante, bastante atual. Chamaria atenção por último para as contextualizações na Argentina, que é um país vizinho. Ultimamente é saudável que tenhamos mais informações de um país, não só desse, mas de outros países mais próximos aqui do Brasil, e usar essas informações todas, tanto para ter noção desse quadro atual, quanto para fazer esse raciocínio em termos aí
de longo curso, historicamente falando. Começamos a ver esse material, então, a partir de agora, em 3 partes. Material do Sem Fronteiras Globo News, que foi ao ar no dia 19 de janeiro deste ano de 2012. Se qualquer um pudesse viajar pelo espaço e ver a Terra de longe, a uma altura suficiente para observar o movimento das pessoas pelo planeta, daria para notar uma grande mudança em 3 anos. O movimento migratório tradicional dos países pobres do Sul em direção ao mundo rico começa a dar sinais de reversão. Move-se em direção ao mundo em desenvolvimento, menos afetado pela crise financeira internacional e mais aberto a oportunidades de trabalho. Os sinais são recentes, desde que Brasil e Argentina começaram a se recuperar em maior ou menor grau dos problemas financeiros de 2008, ao contrário do que acontece com os países ricos, os destinos mais tradicionais para imigrantes em busca de trabalho e de uma vida melhor. Mas há ainda outros movimentos internos a cada continente. Há a questão dos refugiados, as questões mais ou menos estruturais. É nesse universo em movimento que o Sem Fronteiras viaja esta semana. ...71 milhões de pessoas vivem na Europa em países diferentes daqueles em que nasceram, segundo o Instituto de Políticas de Migração. A Europa, que enviou milhões de imigrantes para o mundo, como bem testemunha o Brasil de portugueses, italianos e alemães, entre outros, tem sido também destino de quem deixa seu país de origem em busca de melhores condições de vida. Ou quem cata abrigo contra a perseguição política, caso dos asilados. Estes imigrantes, legalizados ou clandestinos, refletem uma tendência histórica de seres humanos em movimento à procura de trabalho e oportunidades. São mais de 200 milhões pelo mundo nestas condições, segundo a ONU. Só que na hora do aperto econômico, como ocorre agora na Europa, quando os empregos se tornam escassos, a disputa por vaga com os locais aumenta. Os preconceitos afloram sob forma de xenofobia e vê-se até uma reversão do fluxo migratório. Ou seja, vemos europeus saindo em busca de oportunidades em outras partes do mundo, como no Brasil, por exemplo, para onde têm corrido muitos europeus, até de classe média e com boa formação profissional, em busca de oportunidades que não encontram mais no velho continente. A corrente migratória às vezes muda de direção com extraordinária rapidez. Apenas 3 anos atrás, quando o Sem Fronteiras abordou este assunto, estatísticas britânicas apontavam brasileiros como o grupo mais numeroso entre os expulsos do Reino Unido por imigração ilegal. Eram sobretudo jovens que aqui vinham para viver de subemprego, numa fase de crescimento econômico que permitia espaço para todos, estrangeiros e britânicos. Não vêm mais, ou pelo menos não na mesma intensidade, segundo o consulado brasileiro em Londres. O volume de brasileiros que vinham ao Reino Unido diminuiu, com certeza. Isso devido, primeiramente, eu acredito que há uma barreira criada pelo bloco europeu aos migrantes, não somente brasileiros, mas aos migrantes mundiais. Que não sejam da União Europeia. Que não sejam da comunidade europeia, exatamente. E no sentido inverso, vocês atendem britânicos interessados em ir para o Brasil? Como é que está essa demanda dos britânicos para imigrarem para o Brasil? Europeus em geral. Britânicos per se, isso é um dado que eu não tenho, exato. Mas eu sei que a procura de imigrantes em geral para o Brasil tem crescido. Isso é algo que tem aumentado. Sim. Europeus em geral? Eu diria que sim, europeus em geral, e não só europeus, eu diria que do mundo em geral, sim. Já dá para afirmar que reverteu o fluxo de imigração ou isso ainda vai demorar um pouco? Eu diria que esse fluxo ainda ele não é tão significante ainda. Uma economia britânica estagnada
Os locais disputam os empregos existentes com os estrangeiros que não podem impedir de entrar, os de 26 outros países da União Europeia. Assim, gregos em sufoco em seu país à beira do abismo financeiro ainda podem entrar no Reino Unido para disputar vagas sem que as autoridades de imigração possam vetá-los. Já para brasileiros, latino-americanos em geral ou africanos, o funil apertou. No Reino Unido e na Europa continental, ainda mais exprimida pela crise econômica, que até agora só tem poupado alguns. Como a Estônia, por exemplo, que com 8% de crescimento no ano passado, viu seus próprios imigrantes de tempos recentes retornarem a um mercado de trabalho mais promissor em casa. 10 anos atrás, franceses repudiavam uma eventual invasão de trabalhadores poloneses empobrecidos. Hoje, a França se aperta na crise do euro, enquanto a Polônia cresce a 4% ao ano e seus cidadãos não precisam emigrar em massa. Outros povos ainda o fazem, sobretudo africanos em situação mais desesperadora ou fugindo do turbilhão da primavera árabe, mas já sabem que as oportunidades são menos fartas. A entrada de estrangeiros na Europa alimenta a xenofobia dos movimentos ou partidos políticos de direita, desde a Liga de Defesa Inglesa até a Frente Nacional Francesa. Esta se aproveita do clima anti-imigrante e vê avançar sua popularidade na iminente disputa presidencial, a ponto de elevar sua candidata, Marine Le Pen, herdeira de um pai extremista na rejeição a estrangeiros, à segunda posição nas pesquisas de preferência eleitoral para a chefia do Estado francês. Vive la République! Vive la France! É o fim de uma era. A entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, cruzando a fronteira com o México, caiu ao nível mais baixo dos últimos 40 anos. A América do Norte deixou de ser um imã para os imigrantes. Desde a crise de 2008, há muito menos empregos. E a repressão aos ilegais se tornou bem mais dura no governo Obama. Bueno, el momento que yo vengo acá era para ir a Estados Unidos. Bueno, no podía. Y bueno, Argentina también es muy lindo. Me quedo al final. It is clear that the U.S. economy is doing poorly. We know that. It is clear that that must be affecting the decisions of many immigrants about whether to come, and some are deciding not to come. However, the United States still is a major receiver of immigrants. It still receives at least a million immigrants a year. Most of them are coming to reunite with family members. But, you know, there's still a big immigration coming into this country. You're talking about legal immigration. Legal, but it hasn't stopped. Now, the undocumented immigration has tapered off. I mean, some people say that net undocumented immigration, and that means, you know, numbers coming versus numbers leaving, is almost zero now. So undocumented immigration has tapered off. But legal immigration is going strong.